Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novo saindo agora no canal e hoje nós vamos conversar sobre a recente proibição que a China impôs sobre todo o seu território com relação à utilização do Bitcoin como uma criptomoeda em suas transações financeiras. Será que essa proibição que a China fez vai ser copiada por outros países do mundo? Será que efetivamente isso vai ameaçar o futuro do Bitcoin e por que não também de outras criptomoedas ao longo dos anos? Será que por causa disso então é hora da gente vender os Bitcoins, quem obviamente já tem Bitcoins? Ou será que isso não passa de uma ameaça que não vai ter consequências maiores e dá pra gente manter os Bitcoins que a gente tem em carteira e inclusive comprar quem ainda não tem esse tipo de criptomoeda e pretende investir nesse tipo de ativo? É exatamente sobre tudo isso que nós vamos falar aqui hoje lá na tela do meu computador. Mas antes de partir para esse conteúdo, eu queria dar dois recadinhos rápidos. O primeiro, você já sabe. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever. E se você ainda não deu um like nesse vídeo, por favor, não se esquece de dar o like agora, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que ele possa atingir mais e mais pessoas. Além disso, eu queria te contar em primeira mão aqui nesse vídeo que agora nos dias 2, 3 e 4 de novembro, eu vou fazer uma sequência de 3 lives gratuitas aqui no YouTube a partir das 19 horas na Semana do Investidor Iniciante. Então, se você quer aprender a investir de forma definitiva e fugir das armadilhas que os grandes bancos e as grandes instituições aprontam para cima de você para tomar o seu dinheiro, não deixe de se inscrever no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você receber o acesso a essas aulas exclusivas e ao vivo que eu vou fazer aqui no YouTube. Dito isso, vamos então lá para a tela do meu computador para a gente analisar conjuntamente em que termos se dá essa proibição que a China impôs sobre o Bitcoin e se isso efetivamente vai ameaçar o futuro do Bitcoin e de outras criptomoedas. Bora lá! Bom, pessoal, então nós vamos começar aqui a análise de hoje com essa notícia de que a China, então, proíbe o Bitcoin para eliminar a concorrência ao Yuan digital, que é a moeda digital criada pela China, destinado a internacionalizar a sua economia. A China simplesmente, então, baniu o uso do Bitcoin em suas transações comerciais, inclusive criminalizando a utilização dessa moeda. Isso fez então que uma série de pessoas, de personalidades do mercado financeiro, começassem a falar que é o fim do Bitcoin, esse é o começo da derrotada dessa e de outras criptomoedas, como é o caso de Robert Kiyosaki, autor do famoso livro Pai Rico, Pai Pobre. E ele afirma que nós estamos em iminência de uma crise e que ele vê um extremo risco para quem tem Bitcoins e para quem faz operações com Bitcoin. Mas será mesmo, pessoal, que essa proibição da China vai impactar de uma forma tão severa no mercado de Bitcoin, no mercado de outras criptomoedas? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar aqui hoje com vocês. E na verdade, pessoal, esse banimento que a China fez não faz parte nada mais nada menos do que uma das várias tentativas que esse país já fez de tentar proibir sem sucesso o Bitcoin. Isso porque, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, o Bitcoin ele opera seguindo um protocolo chamado blockchain, que independe da permissão de qualquer país para ele ser operado, porque ele é uma rede descentralizada que pode ser acessada e utilizada de qualquer país do mundo, independente do país, então formalmente proibir ou não a sua utilização. E daí que vem um dos grandes potenciais, um dos grandes valores que o mercado enxerga no Bitcoin, porque ele é hoje uma criptomoeda, uma moeda digital que ele não está sob o alcance de qualquer determinação, de qualquer proibição de qualquer um dos países. Porque simplesmente se um país proibir o Bitcoin, as pessoas, por meio desse protocolo descentralizado, vão conseguir continuar fazendo transações com essa criptomoeda. E os governos dos países não têm meios tecnológicos de conseguir impedir esse tipo de transação. Eu, inclusive, fiz há mais tempo aqui para o canal um vídeo que eu faço um guia completo sobre com tudo que você precisa saber sobre o Bitcoin. E eu vou deixar aqui nos destaques para você ver. E lá eu mostro que com o protocolo que foi criado lá em 2010 e que implantou o que hoje é o Bitcoin, é impossível que qualquer pessoa ou qualquer entidade governamental consiga interromper as transações com essa criptomoeda no seu protocolo, o chamado protocolo blockchain. E é exatamente por causa disso, pessoal, que a China, já tem tempos que ela tenta proibir a utilização do Bitcoin em seu território e ela não tem conseguido. Prova disso são essas inúmeras notícias de várias épocas aqui. Temos uma notícia de 2019 falando que a China quer proibir a mineração e a utilização de Bitcoin.
Temos notícia também do ano de 2017, falando que Bitcoin e outras criptomoedas são banidas da China. E tem notícia mais antiga ainda, aqui uma notícia da Folha de São Paulo de 2013, já noticiando que a China proíbe bancos de realizar transações com Bitcoin. As notícias, então, de países que tentam restringir a utilização do Bitcoin e notícias que, então, veiculam o fim do Bitcoin, são tantas, pessoal, e de forma assim, que são veiculadas de forma tão sem efeito, que teve um site que foi criado, que chama Bitcoin Obituaries, que divulga as notícias que foram divulgadas no mercado e que divulgam, então, um eventual término, uma eventual implosão do sistema do Bitcoin. Para vocês verem que são tantas notícias que divulgam fatos que, na verdade, até agora, pelo menos, não se concretizaram, que esse site, então, criou esse último compilado. E aqui a gente pode ver, pessoal, que no último ano, ou seja, nos últimos 12 meses, a gente tem mais de 20 notícias que pregam o fim do Bitcoin. E até agora, pelo contrário, ele se mostrou resiliente. E desde que ele foi criado lá em 2010, pessoal, a gente tem aqui milhares de notícias de sites renomados, de meios de comunicação influentes no mundo inteiro, pregando o fim do Bitcoin. E até agora, todas essas notícias veiculadas, elas foram notícias que realmente não se concretizaram, justamente porque o protocolo criptográfico do blockchain utilizado para transações com Bitcoin tem se provado, então, imune à ingerência e às proibições dos países, né? E aí, muitas pessoas que pregam o fim do Bitcoin, que falam que isso está perto de acontecer, como Robert Kiyosaki, tem, então, caído, assim, né, no esquecimento, no descrédito. O Robert Kiyosaki, então, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele está ficando, inclusive, famoso por ficar fazendo previsões infundadas, previsões de apocalipse do mercado financeiro e de criptomoedas. Tanto é que o site Livecoins fez um track record, né, de todas as declarações do Robert Kiyosaki, falando que o mercado financeiro vai cair numa crise, vai estourar uma nova bolha. E previsões essas, pessoal, que se a gente for olhar o índice S&P 500, que é um dos principais índices do mercado acionário americano, a gente vai ver que quando ele foi dando essas declarações, à medida que elas foram sendo divulgadas na mídia, isso não abalou a trajetória ascendente desse índice acionário americano. Por outro lado, rumores como esses, pelo menos no curto prazo, pessoal, afeta o humor de muita gente que opera, que compra e vende bitcoins, que é o que a gente vê aqui pelo chamado Fear and Greed Index com relação a essa criptomoeda. Fear e Greed, do inglês, quer dizer medo e ganância. Então, esse medidor aqui de Fear and Greed Index, ele mostra como está o mercado financeiro na data de hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, de como está a expectativa do mercado com relação ao futuro do Bitcoin. A gente vê que há um mês atrás, o mercado financeiro, de uma forma geral, estava extremamente otimista com relação, né, ao futuro do Bitcoin. Depois de uma semana para cá, esse Fear and Greed Index começou a apontar um medo do mercado financeiro. Ontem eles estavam em extremo medo e agora recuou um pouquinho, né? Esse receio, esse medo, essa insegurança. E a gente está então com o Fear and Greed Index apontando tão somente para medo. E geralmente quando o mercado está com extremo medo ou com medo, a cotação do Bitcoin tende a sofrer uma queda. Ao contrário do que acontece quando o pessoal está, né, na vibração de ganância, de interesse extremo sobre essa cripto. E oscilações como essa, como agora a gente está no medo, alternando para o extremo medo, e a divulgação de notícias como essas, podem provocar uma queda no preço do Bitcoin, que inclusive podem ser então oportunidades de entrada para quem quer ampliar a sua posição em uma criptomoeda como essa, ou para quem não tem nada, se tiver interesse então em ter alguma exposição pequena que seja nessa criptomoeda, tem então os seus primeiros investimentos, os seus primeiros aportes. E dá só uma olhadinha nesse quadro aqui, pessoal. A China já tentou banir tantas vezes o Bitcoin sem sucesso, que esse gráfico aqui, esse quadro feito pelo site Tecmundo, nos mostra aqui, né, que houve tentativas de banimento dessa criptomoeda em 2013, 2017, 2018, 2019 e 2021, e que, ao contrário das tentativas de banimento feitas pela China, ao contrário disso, o Bitcoin só se valoriza ano a ano, né? Então, contradizendo todas essas expectativas negativas que são trazidas junto com essa divulgação de notícias de países tentando, sem sucesso, banir o Bitcoin. Então, pessoal, o recado que eu queria dar para vocês é que até hoje, desde que o Bitcoin foi criado lá em 2010,
ele se provou ser uma moeda, uma criptomoeda muito segura, muito sólida. É claro que como criptomoeda que tem seus riscos inerentes a esse tipo de ativo, mas uma criptomoeda então que se provou ser extremamente segura num protocolo chamado blockchain, que tem se mostrado então a prova de qualquer tentativa de dominação e de proibição por parte dos diversos países do mundo. Então pode vir notícia de que o Bitcoin vai ser proibido, de que apocalipse do Bitcoin, que sinceramente, pelo que a gente tem visto até hoje na trajetória dessa criptomoeda, eles não passam de notícias infundadas, de notícias sem sentidos, porque até então o Bitcoin se mostrou resiliente e robusto a todas essas tentativas de proibição, tá certo? Esse era o recado, essa era a análise que eu queria fazer hoje aqui com vocês. Se você tem alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão de vídeo para eu fazer para as próximas semanas, não esquece de deixar aqui embaixo para mim nos comentários, tá certo? Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!